Meus amigos do MTED, eu estou visitando agora o stand da FPT na Fenatran. Estou sendo recebido pelo Marco Rangel, presidente da FPT aqui no Brasil. E a gente tem algumas coisas para conversar, como uma sequência daquela conversa que nós mostramos para vocês um pouquinho antes sobre o motor, a tecnologia do motor Cargo X. Certo? Marco, eu gostaria de saber, por exemplo, a FPT agora é uma das duas únicas empresas produtoras de motores independentes que contam no mercado hoje, né? Existe uma terceira que está formalmente aberta, mas é uma questão menos atuante, está numa outra situação, certo? Então, com esse futuro que se aproxima, novas motorizações, o que um fabricante de motor diesel tem que fazer para continuar competitivo no mercado? Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade de conversarmos. Acho que é muito importante a gente elaborar um pouquinho sobre o tema. Quando a gente fala de um fabricante que está explorando as tecnologias pensando já no futuro, claramente temos alguns aspectos a levar em consideração. Dentro de um contexto de infraestrutura que sempre afeta a decisão de compra dos nossos usuários, como a gente pode influenciar positivamente pensando no ambiente como um todo. Então, a nossa visão como FPT e também como Grupo CNH é que nós encaramos o desafio como um ecossistema. Então, a gente tem pensado muito nisso há alguns anos. Com as tendências, a gente apresentou aqui na Fenatran as nossas soluções multicombustíveis. Por que é multicombustível? Porque cada cenário que a gente encontrou em cada segmento requer uma solução um pouco mais particular. Então, a gente acha que não existe mais uma solução que vai atender a todas as necessidades, como o diesel fazia sentido lá umas décadas atrás. Atende a performance, atende a robustez, atende aos aspectos relacionados com o TCO. Porém, ao longo dessa evolução, a gente vem acompanhando que as exigências são maiores do ponto de vista de sustentabilidade, do ponto de vista de economia de combustível, de fontes alternativas. Então, a gente tem buscado, junto com o grupo, desenvolver ecossistemas que fazem sentido no ambiente onde a gente tem a oportunidade de aplicar o nosso motor, seja numa tecnologia a gás natural, seja uma tecnologia a diesel, seja uma tecnologia alternativa que vem de encontro às novas tendências como célula de combustível e eletrificação integral, como uma solução particularizada para cada um desses ambientes. Então, a gente tem experiências sólidas em todos eles. Na Europa, por exemplo, temos produtos elétricos em produção com a Iveco na divisão de ônibus, na divisão de veículos leves. Por que elétricos? Porque lá fazia sentido ter elétrico, porque existe uma infraestrutura em desenvolvimento focada nos pequenos centros e nos grandes centros urbanos, já visando isso. Acho que esse é um detalhe determinante para definir um rumo, né, de Perfeito, trabalho. É isso, eu também acho. Não é porque hoje está se falando em elétrico que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Eu concordo plenamente. Essa é a nossa visão também. Quando a gente fala de segmentos que vão além do centro urbano, faz sentido só o elétrico? Ou você vai criar uma infraestrutura mais cara tentando levar essa solução a todos os rincões? Ou a gente passa de uma geração distribuída? Então, nós começamos a avaliar que a robustez da solução elétrica ela é muito boa, no sentido de, quando a gente fala de mecânica, né? Quando a gente pensa em eletrificação, motores elétricos, parece muito mais simples. E é realmente mais simples o conceito, né? O motor elétrico ele é um motor mais simplificado, não tem combustão, não tem uma geração de energia bastante adequada em algumas aplicações. Mas quando a gente passa por um transporte de carga em um veículo comercial, já começa a ter alguns desafios. Desafios esses associados à própria tecnologia em si, de baterias, de próprios sistemas de potência, limitações, inclusive, no ponto de vista de aplicação. Qual é a química de bateria mais indicada hoje? Ninguém definiu, a gente ainda depende muito das baterias de línhos de lítio, e a gente ainda tem uma dificuldade em obtenção dessas matérias-primas. A gente ouve muito de nossos parceiros que existe uma dependência grande de lítio sem ter um mercado global de commodity. Então o lítio não é tratado como um commodity global, então ele não tem cotação em bolsa, não tem acesso livre, então é mais limitante inclusive para o dia a dia de você obter a bateria. Então existem outros componentes nobres dentro da bateria que podem ser mais complexos de se obter, como molibdênio e outras matérias-primas que são efetivamente ainda não desenvolvidas numa matriz como é hoje o acesso ao petróleo, acesso a combustíveis de forma mais abrangente. A infraestrutura está resolvida. Exatamente, está completamente resolvida. Por isso a gente vê o gás natural entrando como uma matriz nova que
pode ser a ponte para essa eletrificação no longo prazo, e o gás natural de fonte tanto renovável quanto não renovável. Então nós já conseguimos, juntos com os nossos parceiros na Europa, mostrar que se você investir na estrutura de produção de gás natural, através, por exemplo, de fazendas que usam a biomassa e geram biogás, e através desse biogás você faz um upgrading desse biogás transformando em biometano, ele se torna viável, não só economicamente, como também do ponto de vista de economia circular. Você tira do risco ambiental, né, o lixo, a biomassa residual. Aqui no nosso caso da América do Sul até é curioso, porque a gente tem uma série de ações em andamento com usinas, onde a gente tem monitorado que a visão deles é utilizar completamente esse ecossistema do etanol para gerar. Hoje se fala muito no pré-sal caipira, né? Pré-sal caipira, exatamente. Essa é a primeira vez que eu ouvi, mas não deixa de ser verdade. O pré-sal caipira é uma ótima denominação. E eu acho que realmente é mesmo, porque quando você pensa no impacto ambiental que se atrela à produção de combustíveis a partir de biomassa, fala assim, não, mas você causa dano ao meio ambiente. Bom, não necessariamente. Se você utiliza essa biomassa de forma consciente, você fixa CO2 na produção da planta, né? Quando a planta faz a fotossíntese, ela vai fixar o CO2 e vai te gerar uma pegada ambiental praticamente reduzida a 90% do que seria um combustível fóssil. Você produz energia através do etanol, que você obviamente gera a partir da biomassa. Você produz da biomassa eletricidade através da queima, através de caldeiras, processo de geração de energia que já é existente, e o resíduo dessa produção, que é conhecido como vinhaça, que é usado às vezes como fertilizante, mas ele tem um superávit, e ao mesmo tempo tem um tratamento requerido depois para fazer... Na cana a gente vê claramente uma evolução sobre o aproveitamento energético, né? Eles inventaram o conceito da ilha energética lá atrás. Exatamente. Então esse é um fator que para nós atrai muito a nossa visão de ter uma solução que utilize tanto o gás ou o etanol. Por isso que nós trouxemos esse conceito para cá, porque no curto prazo a gente acha que tem condições de trazer para o mercado uma solução que vá suprir justamente aquele fator de infraestrutura que não existe hoje de gás, que é o fator clássico, né? Um cliente final vai solucionar o seu problema de transporte, ele não quer se preocupar, mas onde que eu vou abastecer? Será que eu vou ter energia disponível? Será que eu vou ter tempo para abastecer? Como é que isso... E nisso daí, o gás, o comprimido ou o liquefeito, o que é mais... O mais viável hoje é o comprimido do ponto de vista de disponibilidade e gestão. Por quê? O gás liquefeito ele requer um aspecto relacionado à produção dele, que é a liquefação através de criogenia. Então você tem um investimento maior, o que pode, obviamente, trazer numa equação econômica não tanta viabilidade, porém na Europa já é viável. Mas não sei se você concorda, depois que você resolveu a questão econômica do investimento na criogenia, ele começa a operar e ele ficaria mais rentável do que o comprimido? Ele ficaria mais econômico e mais produtivo, né? Porque você vai ter maior autonomia, você vai ter acesso a estações remotas, inclusive pensando nesse conceito, o próprio grupo, a gente vem desenvolvendo trabalho, já aquele pensamento do ecossistema, trabalhando com empresas que já têm módulos viáveis de criogenia que são completamente modulares. Então você pode ter no tamanho de uma sala como essa que nós estamos aqui, um módulo de criogenia que você coloca do lado da usina de biogás e produz ali o gás liquefeito. Inclusive com uma hipótese que é interessante, que existe o conceito do gasoduto virtual. O gasoduto virtual, o que significa? Você produz o gás lá na fazenda, faz a criogenia, gera os tanques de LNG, põe num caminhão a gás e leva para outro ponto. Então você, na realidade, você está transportando o gás comprimido, que você vai ter maior eficiência no transporte. E é um gasoduto em trânsito. Em trânsito, exatamente. Então, assim, parece que as soluções vão sendo agora desenvolvidas favorecendo o pensamento de que é viável. Eu acho que é viável, sim. Nós temos produtos consolidados e a partir desse momento a gente olha como uma fonte renovável, obviamente, o biometano, que é que eles às vezes chamam de RNG, né? O Renewable Natural Gas. E se vier realmente com uma solução completa como LNG, a gente acha que vai ter um grande sucesso. Vamos mudar um pouquinho a linha da nossa conversa. Seguinte, vocês são produtores de motores, organicamente ligados ao mesmo grupo, né, do seu principal cliente. Sim.
inglês Iveco, tá? Se você analisar, vamos falar assim, olhando do ponto de vista de planejamento estratégico, tá? Você tem todo um portfólio, uma capacidade de fornecer soluções para a Iveco, mas parece que a Iveco não tem a mesma capacidade de, vamos dizer assim, de dar fluência a isso, né? Eles não estão com números de mercado, quer dizer, mostram produtos aparentemente muito bons, lançamentos com frequência, mas não têm apresentado resultados em venda. Vocês tendo a sua movimentação, a sua produção concentrada tão fortemente nessa marca, isso, como é que vocês avaliam essa questão do ponto de vista estratégico? Na realidade, deixa eu emendar a pergunta, falando no microfone. A Iveco melhorando os números de vendas, seria possível viabilizar o fornecimento de um powertrain completo para a Iveco? Porque isso já é feito na Europa. A gente já falou, há 2 anos atrás, falamos justamente sobre esse assunto em estudos e tal. O que falta para a FPT fornecer um powertrain completo para a Iveco aqui no Brasil? Então vamos lá, vamos por partes. Primeiro que a Iveco é sim nosso principal parceiro no segmento on-road no Brasil e no mundo, mas não é somente a Iveco com a qual nós temos parceria. Nós desenvolvemos a nossa marca para ser uma marca independente e dessa forma nós temos hoje mais da metade dos nossos negócios fora do grupo. Era para ter Ford, né? Mas os caras aí, resolveram voltar para casa. E resolveram de sair do mercado. Obviamente a gente tem outros parceiros. Do ponto de vista estratégico, a Iveco ela é consolidada para nós como parceiro estratégico porque nós desenvolvemos as tecnologias que nós falamos de novos combustíveis em parceria com eles, inclusive. Temos possibilidades de ver motor FPT ligado a uma outra marca a curto prazo? No curto prazo não, porque nós estamos desenvolvendo ainda, começando a falar de Euro 6, obviamente para o mercado brasileiro. No segmento de caminhões e no segmento de motores, o que determina a mudança são os ciclos de emissões. O que determina a mudança? Porque os investimentos que são requeridos de validação, de transição de produto, acontecem dentro dessas janelas de transição de emissões. Então nós temos hoje um portfólio que nós apresentamos aqui e junto com os nossos clientes globais e locais, estamos trabalhando para trazer daqui a 3 anos as versões Euro 6. Então por isso que a gente sabe que a oportunidade está agora aqui à nossa volta. Nós estamos trabalhando muito fortemente para desenvolver e trazer produtos que são obviamente globais, mas certificados localmente. Então, voltando só à sua questão em relação a powertrain, nós já temos aprovado em produção local, não produção local, mas utilizado pela Iveco na América do Sul, nosso eixo. Na Daily City já é um eixo FPT, já estamos com isso provando que é viável a aplicação desse eixo, que são eixos que nós desenvolvemos obviamente em mercados maduros como a Europa e agora já aplicados na região. Quando a gente fala de powertrain completo, hoje na nossa gama de produtos, em termos de transmissão, nós temos transmissões mecânicas da FPT que fornecemos para dentro do grupo Iveco. E nós vemos que a tendência agora é a gente entrar num ciclo de renovação das expectativas dos clientes para umas transmissões mais automatizadas ou transmissões automáticas. E estamos pensando nessas tecnologias em parceria com outros fabricantes. Por exemplo, eu fui perguntar recentemente para uma pessoa lá na Iveco sobre transmissão da nova Daily, né? E eu perguntei, olha, vem aí automatizada? Ele falou, automatizada não, vem automática. Que ele já tem a Hymatic, que é a versão automática, né? Então já é um produto hoje... Conversor de torque e tudo. Sim, e inclusive foi lançado na Argentina. Curiosamente a gente acaba usando a Argentina como um mercado... Um mercadinho desse tamanho, em crise, e os caras saem na frente. Eles conseguem, na realidade são até para nós importantes o mercado adjacente que prove a tecnologia ao longo desse desenvolvimento. Então a gente acredita muito que a Iveco vai ter sucesso com um portfólio renovado, sem dúvida, e também exploramos a oportunidade de crescer em outros clientes. Então hoje a gente está desenvolvendo bastante nosso centro técnico aqui no Brasil, com expertise local, com desenvolvimento inclusive, porque não é copy-paste, né? Porque vocês são especialistas, sabem que não adianta pegar um produto europeu e lançar aqui no mercado brasileiro, que não vai resolver. As missões são muito específicas, muito particulares. Os duty cycles, os ciclos de operação são extremamente rígidos. Só para dar um exemplo, não no segmento de caminhões, mas quando nós lançamos as versões de motores para colheitadeiras de cana, que é uma máquina que... é uma colheitadeira, né? Então, você fala, uma colheitadeira é uma máquina industrial.
mas o ciclo de operação de uma máquina no nosso segmento, ele é tão maior do que a média utilizada em outros países, que o desenvolvimento tem que ser feito completamente novo, porque na realidade você precisa de durabilidade, uma operação 24/7 durante 8 meses do ano sem parar. Então, algumas características do nosso mercado vão ser interessantes a gente acompanhar, inclusive no segmento de caminhões, que a gente ainda tem uma característica, a gente tem muita carga está sendo transportada de forma bitrem, treminhão, os articulados, características que hoje você não encontra em todos os países, né? Então a gente sabe que tem treminhão, que a gente fala assim, caramba, né? Aí você olha para a Europa, você vê lá, por que eles usam super single lá? Por que eles usam caminhões de 500 cavalos transportando 60 toneladas? Aí você começa a pensar realmente que os nossos mercados requerem desenvolvimento local para adequar essas características. Então essa é uma questão que a gente tem agora evoluído bastante dentro do grupo FPT e com o conhecimento agora adquirido ao longo dos últimos anos. Tá certo. Bom? Marco, era essa a conversa que eu gostaria de ter mais ou menos com você, porque coisinha rápida. Ótimo. Tá certo? Mas sempre à disposição, gente. Não, você é sempre muito gentil com a gente aí.